Oi. Olá! Demorei, Apanhou mas hoje, hein, enfim. Lindsay? O Instagram é ótimo. É, falta de prática nossa. Estão me escutando bem? Tá me escutando, Pada? Tô escutando. Ah, então tá bom. Boa noite, Pada. Boa Boa noite, noite Lindsay. para todos vocês que estão entrando. Boa noite. Como vocês estão? Hoje agradeço a todos que estão entrando. Já vamos agradecendo, né, Pada? É, tem que agradecer, né? Porque essa é a nossa força, né? E a gente vai agradecendo também as mensagens que a gente tá recebendo bastante. Obrigada. E aí a gente vai É, continuar o nosso bate-papo e é, responder também algumas mensagens que a gente tem recebido, né? esse é o problema, né? Tem que responder. Mas eu acho que é uma boa opção, né? Olha eu mexendo na luz É, aqui, ó, maravilhoso. Ó, tô vendo cada hora aqui, ó. Tô brincando com a luz. é. E aí, o que que a gente vai falar hoje? Gente, também se vocês quiserem mandar alguma pergunta aqui, porque isso aqui é um bate-papo da gente descontraído, para a gente Ó, poder pode compartilhar um mandar pergunta que a pouquinho, gente responde ao vivo. tá? Para a gente poder compartilhar um pouco a nossa ideia, fazer um bate-papo descontraído e para a gente também poder dividir com vocês um pouquinho da nossa vivência, do que também acontece com a gente, todo esse trabalho interno que a gente faz para a gente poder viver cada dia melhor, né? Poder contribuir mais com esse planeta, com as pessoas e conosco também, né? Porque tudo começa pela gente. Então, o que vocês quiserem trazer aqui também, podem trazer para a gente poder ter também essa interação, tá bom? E aí, Pádua, Bom, olha, qual. o Lindsay, uma das coisas que mais o pessoal tem falado é sobre apegos, né? Sim, Então, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa coisa de apego, né? sim, vamos lá. Quer começar? Eu acho Ou que eu melhor quer que você eu comece? começar. Aí, primeiro, assim, ó, boa noite a todos e a todas. Bom, é assim, o maior problema, eu acho que do ser humano, se é que é um problema, né? É o tal do apego, né? Porque o apego ele é muito amplo e definir o limite do apego e do desapego é uma arte, né? Eu acho que a primeira forma da gente trabalhar o desapego ou, ou conhecer melhor o apego é saber esse limite e não colocar culpa, não colocar peso nem nada. Eu posso dar um exemplo meu. Eu fui criado para ter apego. Apego aos meus pontos de vista, a minha opinião. Senão eu era uma pessoa sem personalidade. Então esse era uma coisa assim, era uma criação. Eu fui criado para isso. Eu fui criado para ter apego ao costume familiar da intransigência. E se eu não tivesse isso, era falta de personalidade, era uma pessoa sem personalidade. O famoso, né, que eu não posso falar nada, que é um nome pejorativo, mas você não tem personalidade. E depois de muito tempo de vivência, da, da gente de estudar, praticar e aprender com grandes mestres, com professores, filósofos, tudo, aí você aprende que não é nada disso. O Sim, desapego é a melhor coisa. O apego é uma prisão. E ele é sim. tão interessante, essa situação, que qualquer filósofo, qualquer grande mestre que veio na Terra, o trabalho dele foi, cada um do seu jeito, né, com as traduções que nós tivemos de 5 mil anos, 2 mil anos para cá, 10 mil anos,
Mas no fundo é o desapego. E com o apego nós não chegamos bem em lugar nenhum. E o apego, ele é essa intransigência do apego, né? Sim. Ele é a causa de todos os problemas nossos, da humanidade. Eu sou como é que fala, um exemplo de como o apego destrói. Né? Experiência minha. Eu não falo isso com peso, e muito menos com tristeza, não. Eu acho que nós estamos na vida para aprender. Uhum. Mas eu acho assim, quer ver? Quando você reconhece os seus apegos, ele vem através de medo, ele vem através da ansiedade. São nomes que a gente dá, porque no fundo tudo é uma coisa só. De dúvida, né? Outro dia eu estava vendo uma palestra, você estava falando assim, a pessoa tem que ter muita coragem, tem pessoas que têm muita coragem. Aí o outro virou e falou, não é bem assim. A gente tem muito medo. A gente tem medo, tem insegurança, tem dúvida, tem pavor, tem pânico. Todo dia, todo momento, a toda hora. Para alguma coisa nós temos coragem, outra tem medo, tem tudo. Reconhecer isso, que a gente tem isso. Não tem problema eu ter medo. Não tem problema eu ter ansiedade, não tem problema eu ter insegurança, não tem problema eu ter dúvida, não tem problema eu achar que eu não sou capaz. Isso é só uma ideia. Que você faz assim, aí desaparece. O que você acha disso? Então, eu concordo com tudo que você falou, faço das suas palavras as minhas, e eu vou contribuir um pouco com a minha vivência, a minha experiência de vida, né? E eu vou compartilhar até dentro da parte da dinâmica da minha profissão, né? Chegou um período da minha profissão que a forma com que eu estava trabalhando, a minha metodologia de trabalhar, estava me trazendo muita insatisfação, né? Pelo método, por muito tempo utilizado, as coisas mudaram muito. E pelo apego à minha estrutura mental, de não me abrir para novas possibilidades, isso é uma forma de apego. Então eu estava com aquela angústia, não conseguindo sair daquele círculo vicioso, de olhar para a minha situação dentro da minha profissão e falar, ok, como eu olho para isso e ressignifico agora este momento, né? Para eu trazer um momento que seja mais leve, mais harmonioso para eu poder fazer a minha entrega para o meu cliente, né? Para os meus colaboradores e tudo mais. Então eu percebi que eu estava apegada a várias crenças limitantes minhas, né? Então eu comecei a fazer vários trabalhos, primeiro, de reconhecer, ok, eu tenho essas crenças limitantes de apego a algumas ideias que eu mesmo implantei na minha mentalidade, eu mesma peguei do ambiente a qual eu estava vivendo e criei ela como verdade real na minha realidade. Entende? E aí eu comecei a olhar para aquilo e falar, opa, eu preciso começar a me desapegar desses pensamentos e começar a incluir dentro da minha mentalidade, da minha visão, formas de olhar isso de um outro ângulo, né? Então, isso é uma forma, porque existem várias formas de apego. Hoje, porque eu sou uma pessoa, porque tem o apego material, tem o apego, tem várias formas. E hoje eu trabalho em mim muito meu mental, a minha mentalidade. Porque eu entendo que para eu poder ser uma pessoa melhor e entregar o meu melhor para o outro, eu tenho que trabalhar a minha mentalidade, a minha forma de olhar. Eu tenho que mexer nas minhas crenças. Eu tenho que mexer naquilo que eu acreditava que hoje já não faz mais sentido para mim. Então, isso é um desafio, porque você
você começa a fazer uma ação, aí de repente você volta para aquele padrão antigo de novo. Porque você fez aquilo por tantos anos daquela mesma forma, que vira e mexe, você vai fazer algo novo, você volta para aquilo. E o que que acontece? A nossa mente, ela é tão louca que ela te prende num padrão e ela não deixa você ir para um outro. Então a gente tem que sempre tá presente, sabe? Hoje o que que eu olho? Como eu preciso, como eu olhar para essa presença e eu começar a observar que toda hora minha mente está me levando para o meu padrão antigo, né? Então eu tenho que começar a estar mais presente para saber para onde eu quero ir, fazer isso várias vezes até esse novo eixo se encaixar de novo. Compreende isso, Pablo? A gente compreende, né? É porque, assim, você tocou num assunto que eu vou aproveitar esse gancho, que é a parte da mente, né? É porque, assim, eu acho que o maior desafio do ser humano é saber lidar sob a influência da nossa mente, que ela está ligada a todas as mentes do planeta, né? Não precisamos Mente falar coletiva, além né? do planeta, não, porque só no planeta já tem 7 bilhões de pessoas, né? Quer dizer, é uma antena. E como usar essa mente a nosso favor? Porque ela é uma energia. Porque a mente, ela tem o poder dela. Eu não estou falando, mas foi criada para tomar partido sempre contra nós. Porque isso é que é interessante da mente. O que eu acho fantástico na mente, de vez em quando tem que xingar a mente, só para desabafar, né? É que a mente é assim, toda opinião da mente é contrário a nós. Ou para nos estimular, ou para nos colocar medo, para nos colocar ansiedade, para nos colocar dúvida. Ela é fantástica. Por isso que é uma coisa que a gente fala, né? O ideal do ser humano, o ser humano foi feito para viver sozinho. Esse bloco do eu sozinho não existe para o ser humano. Esse refrão, onde duas ou mais pessoas unidas numa mesma ideia vão trazer isso para a realidade, unido numa mesma ideia. Isso fortalece, tá? Sim. Porque quando você está em dois, ou em três, ou em quatro, na mesma sintonia, na mesma ideia, quando a gente está desistindo, o outro puxa a gente. Tá? E isso é importante, porque quando você trabalha com duas ou mais pessoas para um apoio de uma mesma ideia, por isso que esses grupos são muito importantes na vida do ser humano, porque, primeiro, para que essa ideia cresça, floresça, todo mundo tem que trabalhar a humildade. Como vamos falar assim, o amigo da mente e o inimigo da mente. O inimigo da mente é a humildade. Porque na humildade, a mente não pega a gente. Um dia, eu conversando com um grande empresário, que eu fui representando muitos anos, e a gente conversando, eu falei, na visão sua, o que acontece? Porque uma empresa está muito bem, porque nós vivemos num país cheio de altos e baixos, né? O mundo é assim. Mas eu falei assim, por que uma empresa está muito bem, está muito só, de repente ela desaparece? Ele era um senhor, né? Eu era muito novo nessa época, eu tinha 30 e poucos anos, quando eu vim para São Paulo, né? Ele riu para mim e falou assim, sopada. É um bichinho. Você conhece aquele bichinho que o ser humano tem?
que chama orgulho, que chama prepotência, chama vaidade. Isso que faz com que nós, empresários, demos tudo. Quando a gente é picado por esse bichinho, ele é perigoso. Então, por isso que a gente tem que estar atento à mente da gente, né? Porque não é porque a pessoa quer. Porque eu acho que o grande desafio nosso é isso, reconhecer aonde, igual você falou, eu estou num turbilhão, não estou conseguindo me mover, igual agora, eu estou começando três negócios novos na minha vida. Eu sempre gostei de fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Aí você levanta o dia e fala assim, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Quer dizer, como eu faço parte de alguns grupos de empresas para fazer, queira ou não, você deve satisfação àquela empresa, aquele cliente, aquele parceiro seu de negócio. Essa complexidade de você, não é que você deve obrigação, mas é um compromisso. Ele está confiando que eu estou fazendo a minha parte, eu estou confiando que ele está fazendo a parte dele. E isso que move. A parceria que move, a ser um relacionamento de casal, de amigo, de qualquer coisa. Essa parceria, esse comprometimento de você assumir aquilo que você tem para fazer. E quando você está sozinho, que é a coisa mais difícil que tem, é quando você está sozinho trabalhando. É buscar essa energia. Da onde você busca ela? Você perguntando para mim? Então... Mas se alguém quiser responder também pode. Então, a gente fez aqui um viés entrando para o desapego mental, né, da mente, né? Porque é uma coisa que eu tô vivenciando na minha vida e que eu tô trabalhando muito isso. Então, até se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, gente? E aí, o que que acontece? Respondendo a sua pergunta, então, como é que eu faço para sair da mente? Eu entendo, né? Isso é o meu ponto de vista, tá? A mente, eu trago bem aquela frase, a mente, ela mente. Porque a gente tem que estar... Eu tenho, né, essa consciência que a mente, ela tá ligada na mente coletiva. Então, nem tudo que a gente está pensando é nosso, né? Então, eu já consigo identificar pensamentos que são meus e pensamentos que vem que eu falo, isso aqui não é meu não, entendeu? E aí, o que que acontece? Então, a partir do momento que você começa, só que para você começar a perceber o que é seu e o que não é seu, você precisa começar a trabalhar o seu estado de presença, de estar presente. E esse presente, você estar presente é você começar a trabalhar a habilidade de você sentir. Porque o que que acontece? O que que está acontecendo com a gente? Nós estamos adoecendo. Por quê? A gente parou de sentir. A gente só tá no mental o dia inteiro. A gente virou máquina. E a gente nem para mais para sentir. Então, o que acontece? Você viver toda hora no mental, você parou de sentir, você nem sente mais seu corpo. Então, você está começando a ter sintomas, sensações de depressão, porque a gente está na nossa mente, está vivendo muito no passado. Então, isso começa a causar depressão na gente, ou a gente está vivendo só futuro. E aí, o futuro, a gente está vivendo sempre ansioso. A gente nunca está no aqui e no agora, na presença, no sentir o que eu estou fazendo. Eu estou entregando essa live aqui para vocês, eu estou aqui presente. Eu estou prestando atenção no que eu estou entregando, no que eu estou falando para vocês. Na hora que eu acabar aqui, se eu for tomar um copo de água, eu preciso começar a praticar o meu estado de presença. Porque o que existe, gente, é só esse momento presente. Não adianta mais eu ficar pensando no que passou e não adianta mais eu ficar pensando no amanhã. Não existe o amanhã. A gente tem que praticar esse desapego a essa mentalidade
que fica nos aprisionando. E o que é esse apego? Esse apego é uma energia de escassez. Porque quando você está no fluxo, o fluxo não é escasso. No fluxo não tem apego, você deixa ir. Você entende as coisas, você começa a sentir mais, você começa a sentir o seu estado de presença, o seu corpo, o que verdadeiramente você quer, aquilo que realmente faz sentido para você. Você começa a manifestar motivação para fazer as coisas. Enquanto quando você está vivendo só no seu mental, você está no ó vida, ó céus. Entende? Te respondi, Pádua? Respondi. Tem uma pessoa que falou, estamos no automático, estamos nos permitindo. Isso é um perigo, Isso, né? Não estamos permitindo o sentir. Realmente é isso. Porque, assim, o que é viver no passado? Porque eu quero dar uma definição assim, viver no passado, a parte negativa do passado, é assim, quando nós estamos na mente, vendo o nosso passado, é quando você olha algo que te incomoda, algo que foi ruim, algo que não te fez bem, algo que não deu certo. Esse é o passado que nós não temos que mexer. Eu estava fazendo um curso há muito tempo, eu posso falar o nome dele aqui, do Gasparetto. Ele falou assim, a melhor coisa para a gente desenvolver a humildade é reconhecer que quando eu penso naquilo que eu fiz que não deu certo, em vez de eu ficar chateado, em vez de eu ficar frustrado porque aquilo não deu certo, ou com sentimento de culpa, eu tenho que ser humilde e falar assim, eu não sou esse supra-sumo, eu não sou essa coisa maravilhosa, não. Eu sou um ser humano que tem erro, tem defeito, tem dificuldade, dou as minhas escorregadas. Isso não quer dizer que eu vou ser irresponsável. Sim. Isso quer dizer que eu estou assumindo as minhas dificuldades. O medo de assumir a dificuldade é um apego. Quando eu assumo aquela dificuldade que eu tenho, aquele lado que eu ainda preciso desenvolver em mim, que eu não tenho coragem de falar para ninguém, e você não é pouco, não. Aí que me acalma. Quando eu comer, porque eu sei quem está em depressão, eu sei quem está, que eu já estive lá. A gente fala assim, eu falo assim, eu sou um ex-depressivo, tá? Mas o que eu falo é assim, quando eu comecei a reconhecer isso, uma das coisas que mais me tirava a minha força, me tirava do equilíbrio, de tudo. E quando você está em depressão, é muito isso. Esse passado. Eu olho lá no passado e tenho um sentimento de culpa, de insegurança, sentimento de medo de algo que eu fiz, o que aconteceu. Isso é que leva você a uma depressão, isso leva você a um desgaste emocional e leva você para desviar do seu presente. O presente é a nossa oportunidade de fazer diferente. Então, assim, se eu assumir que realmente eu achava que eu era o cara mais inteligente do mundo, que eu sabia tudo, que eu não precisava de aprender nada, eu era um poço de orgulho, de vaidade, tudo isso aí. E um pouco mais, tá, tudo bem. Aí, caiu para mim a minha máscara. Eu comecei a ver como realmente eu sou. Eu comecei a desapegar das minhas máscaras, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas vaidades, E eu comecei a entender que é uma coisa muito interessante.
eu começava a lembrar quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 17, 18, 19, 20, e aquilo, eu já estava com meus 30 e poucos anos, 40, eu pensei, nossa, como é que eu era bobo, como é que eu era assim, como é que... olha a quantidade de adjetivo que eu coloquei em mim. Então, eu só vi o meu lado ruim. Aí, quando eu aprendi isso, eu falei assim, não. Aí eu descobri uma coisa muito interessante. Você já pensou? Vamos pôr, eu com 50 anos, eu com 18 anos com a cabeça de eu com 50 anos. Nossa, mãe, eu ia ser o cara mais chato do mundo, não ia chegar em lugar nenhum. Porque tudo, a idade ela é fantástica. Nós temos os erros, apegos, os erros, os tropeços da idade. Isso aí não tem como. Faz parte da vida. Não enganta. A gente quer que os filhos não passem por nada. Os nossos pais, a mesma coisa. Vai ser o nosso, igual está escrito aqui, ó. Esse assumir gera o nosso crescimento e a nossa mudança. Porque é isso. Se a gente assumir, a gente começa a abrir todos os nossos caminhos. Eu acho isso fantástico. Então, uma das coisas que eu gosto de falar, todas as lives que a gente fala, assim, a nossa experiência. Porque cair não é o problema. Escorregar não é o problema. O problema é não assumir e não querer ver por quê. Mas ver não é ver com crítica, é ver com aprendizado. Eu sempre falei, gente, crítica para mim não tem valor. Orientação, sim, crítica não. Sim. Se alguém ganha dinheiro com crítica, ótimo. Parabéns para eles. Recalcula a rota. O Lindsay, existe uma coisa muito interessante. Você falou, a gente tem ponto de vista. O que é um ponto de vista em relação a uma vida de relação, você com outra pessoa, ou por amizade, ou qualquer outro tipo de relacionamento? Como isso implica numa convivência? Como assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, você tem um ponto de vista, Tá. mas você tem amigo, você tem companheiro, você tem cliente, Tá. né? Esse ponto de vista, como isso funciona? Vamos pôr, para você fechar um negócio, você vai atender uma pessoa, não pelo lado profissional, pelo lado pessoal. Tá. E a pessoa, às vezes, é muito rígida com o ponto de vista dela. Em relação a um projeto que você vai apresentar. Como você quebra essa objeção? É. Eu não diria que eu vou quebrar essa objeção. Eu trago para ela todas as outras, eu mostro para elas outras opções, né? Que são outros pontos de vista, né? Em cima daquela ideia que está ali. Mas, por exemplo, se é na parte profissional, eu faço isso, mas eu mostro para ela todas as opções, mas eu deixo com que ele escolha. Porque quando é um projeto, né? Quando eu estou entregando uma obra de arte, um projeto meu, e ele vai morar ali, ou aquela empresa dele, eu respeito esse espaço, porque eu acho que é um espaço muito sagrado da pessoa, né? O nosso lar é o nosso templo. Então, não sou eu que vou morar lá dentro. Então, eu respeito muito o ponto de vista dele em cima do lar dele. Então, eu vou mostrar todos os prós e contras daquilo, mas eu vou respeitar o que ele quer. Eu não vou impor minha vontade, não. Porque é dele, né? Eu respeito. O meu é o meu, o dele é o dele. É aquilo, né? Não tem como eu mudar o outro. Eu mudo em mim. É isso?
É isso e aquilo. Olha como é que é interessante. Você falou assim, eu respeito o ponto de vista dele, que é o lado dele. É. Imagina se nós, seres humanos, começássemos a entender que o respeitar a opinião do próximo, que a opinião dele é um ponto de vista. Uhum. Tá? Sim. Eu vou ser sincero. Para mim, vai cair a live. Para mim, eles falam que isso é coisa de sagitariano, né? Aceitar de cara o ponto de vista de uma pessoa, a opinião de uma pessoa em relação a algo que eu esteja fazendo, sempre foi e ainda é a coisa mais difícil para mim. Olha, eu estou com 73 anos agora. Falar nisso é uma coisa interessante. Hoje eu bati um recorde da minha vida. É porque todo dia, 6 horas, eu conto o relógio. Quando completa 6 horas, é um dia a mais que eu vivi. Eu bati o recorde passado. Olha! Parabéns! Né? Então, é um dia a mais que eu tenho para trabalhar a tolerância, a humildade, de tentar ouvir um ponto de vista em relação a algo que eu faço, a algo que eu vou fazer ou a algo que eu acredito. Para mim, essa é a parte que eu mais trabalho em mim, na minha vida. Entendeu? Sim, sim. Porque isso, para mim, eu descobri assim, quanto mais eu aprendi a trabalhar isso em mim, eu comecei a não ter desgaste emocional, foi diminuindo meu desgaste emocional, eu passei a ser mais produtivo, eu tive menos problema de indigestão, menos pique de crise de nervoso. Ainda mais gente que é descendente de baiano, italiano, espanhol, é uma beleza, né? Não é muito fácil. Já é uma coisa meio complicada. Então, isso que eu posso falar para as pessoas. Trabalhar esse desapego à opinião dos outros em relação a nós. Não é que você tem que dar ouvido. É diferente. Às vezes a pessoa vai dar uma opinião, vai dar uma sugestão, às vezes não tem nada com nada. Mas se a gente começar a aprender a ouvir e não retrucar, eu sou bom de retrucar. Mas eu trabalho isso em mim. Eu acho que esse, para mim, é o meu maior problema. Agora, quanto mais eu trabalho isso em mim, melhor eu vivo. Melhor a minha saúde física, melhor meu equilíbrio emocional. Tudo para mim muda. Então, eu acho assim, trabalhar e, ao mesmo tempo, existe o contrário. Quando as pessoas... ouvir é uma arte. Agora, não deixar entrar dentro de mim aquilo que não é meu, também é outra arte. Porque, às vezes, a pessoa tão nervosa coloca os pontos de vista, as raivas dela em cima da gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do ponto de vista de coisa, de sugestões da sua vida. Mas tem pessoas que chegam perto de você e começam a te agredir, falar. Eu sou uma pessoa que vive vida, eu já passei muita situação boa e ruim na vida, tanto pessoal como profissional. Então, tem pessoas que querem te agredir na vida. Eu, graças a Deus, nunca fui uma pessoa agressiva. Mas existem pessoas agressivas que até agredir com palavras, até com gesto, na minha história de vida, desde moleque até a vida de adulta. Uhum. Isso tem um limite, tá? Mandar a pessoa para Conchichina é um bom escudo. Então, a gente sabia, assim, essa diferença é que tem que ser. Eu tenho uma objeção a fazer. Pode falar. Eu vou colocar fogo no parquinho, porque essa live está muito séria.
A gente tem que ser sério, mas a gente tem que dar uma brincadeira, tem que brincar um pouquinho, tem que ser leve. Eu vou colocar fogo no parquinho. Agora eu vou falar uma coisa, doutor Pádua. Qual Doutor, a não, pelo amor de Deus. energia que você tava para atrair essas pessoas fazendo isso com você? Ah, Ah! mas é lógico, a energia da vaidade, energia do milindre, a energia da vaidade, a energia de você achar que você é melhor do que os outros, a energia de você achar que você não erra, entendeu? Essa é a energia, porque tudo é lei da atração. Mas mesmo com a lei da atração, a gente, quando a pessoa passa do limite, você tem que... Chama lei da sobrevivência. Essa lei da sobrevivência ela é séria. Eu atraio o pior do outro, eu só recebo do outro quando eu vibro o meu pior para o outro. Mas é meu dever por limite. Senta o pau. A gente atrai aquilo que a gente é. É lógico. Se uma pessoa foi agressiva comigo, é porque eu, de algum jeito, sou agressivo comigo. Ou eu tenho agressividade ainda, que ela está camuflada. Mas mentalmente, às vezes, eu estou sendo agressivo. Exato. Concorda? É por isso que eu gosto de me expor as minhas fraquezas, as minhas coisas, porque é onde dá diálogo, onde a coisa acontece. Sim, Concorda? sim. Então, assim, é aquilo que a gente fala, né? Vamos olhar um pouquinho para dentro. Vamos curar as nossas feridas. Vamos chamar a gente para uma conversa interna. Vamos levar a gente para o quartinho e perguntar: ei, por que você está tão irritada? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para te ajudar, né? Então, é assim, a gente sempre tem que trazer esse olhar para dentro da gente, né? Porque A tal meditação. a gente está aonde a gente se põe. O que está Sim. acontecendo na nossa frente é exatamente o espelho do nosso interno. Se está muito confuso, se a gente está traindo esse tipo de situações, clientes, circunstância, isso está mostrando o que está acontecendo aqui dentro. Teve uma vez, sabe uma das coisas que mais me pegou quando eu comecei a fazer esse estudo sobre a lei da causa e efeito? Como funciona isso? Né? É quando eu tive que admitir que tudo foi eu que causei. Ou mentalmente, mentalmente é assim, vem um pensamento, é que nem nuvem, passou, pagou, não é problema não. Que é isso que eu queria explicar. A mente pensa um monte de bobagem. Aí vem um pensamento, vai embora, vai embora. Esse não faz nada de mal com a gente, ele só distrai. Agora, quando vem um pensamento e eu começo a alimentar esse pensamento, como eu tinha um patrão, ele falou assim, você começa a ruminar as coisas, pronto, acabou. Porque aí eu estou dando o alimento a isso. E quando e o que aconteceu? Eu sempre alimentei muito. Eu não tenho, meu ego é pequenininho assim. Ó. Então, aí eu descobri e falei, nossa, vixe, o bicho pega. Porque eu tenho um professor que ele fala assim, se você começar a olhar os seus apegos, é tanta coisa que você não tem tempo para olhar o apego dos outros. Eu ouvi uma vez alguém falar assim, né? A campanha. Como é que é o negócio? Vou fazer a campanha da vida, cada um que cuide da sua. Alguém me falou isso, a campanha da vida, mas sei lá, uma coisa assim. Achei incrível, cada um que cuide da sua, né? É, Veja bem, é uma maravilha isso. porque assim, olha que coisa muito louca. Né? Tem alguém que escreveu assim, ó, me acharam aqui, ó. A, 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 diga.
eu vou eu vou passar um pouquinho, porque eu acho que é importante também, porque esse tema desapego, ele é muito extenso, né? Então eu vou passar um pouquinho, não esquecendo, gente, que a gente também tem que olhar para os apegos materiais. Gente, acumular coisas, isso é escassez. É energia que vai faltar algo. Então, você tem muitas pessoas que são acumuladoras de coisas. Essa energia de ficar acumulando, acumulando, acumulando é uma energia de falta, né? Não é uma energia de fluxo, né? De abundância. Então, assim, comecem a arrumar a casa, o escritório de vocês, fazem uma faxina, para de ficar guardando coisas que vocês não usam mais, doem para quem está precisando, porque energia parada não faz bem, não é legal. Então tem que praticar um pouco esse desapego das coisas materiais também, né? As coisas materiais são boas, mas o acúmulo, que na hora que você entra nessa energia da escassez, né? Isso não é interessante, né? Porque tem pessoas que são muito apegadas a coisas materiais. Porque eu acho que assim, que todos nós estamos aqui em busca de sentir felicidade. Então as pessoas ficam numa busca desenfreada, buscando comprar coisas, acumular coisas. E, gente, felicidade não está lá fora, não estão em coisas. A felicidade está dentro da gente. É uma habilidade que você tem para trabalhar diariamente o sentir-se feliz. Porque é um sentir, né? É um sentir, de novo, tá na presença, tá no corpo, tá no entender aquilo que você é, o que você verdadeiramente veio fazer aqui, né? E não em coisas, né? Então a gente tem que muito olhar para esse lugar do apego material também, né? Vou passar um pouquinho para você, Pada, para você também falar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é importante, né? Olha, esse apego material é a coisa mais interessante. Porque, assim, realmente, usufruir de tudo que a gente tem é uma arte. Então, o desapego, para mim, é usufruir. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O que é usufruir? Eu vou compro roupa. Se eu usar daquela roupa que eu comprei, das roupas que eu tenho, quanto mais eu usar, certo? Uhum. Mais eu estou trabalhando o meu desapego, porque eu estou usando. Eu estou usando aquilo. Eu tenho meus livros, eu vou ler meus livros. É igual quando a gente era pequeno, a gente começava a pedir ao pai, eu quero, o pai pegava tudo que você tinha, jogava no chão, falava, agora guarda tudo. É uma coisa meio estranha, né? Mas aí dá a impressão que a gente está precisando de alguma coisa. Quando você começa a tirar aquilo que você tem que guardar, então existe um trabalho, assim, não tem nada com religião, mas um trabalho de limpeza espiritual. Para mim, o melhor trabalho de limpeza espiritual é faxina. Agora minha mulher vai botar para fazer faxina na casa. Agora o bicho vai pegar. Faxina na casa. É faxinar a sua casa, é pegar tudo que você tem. Por exemplo, tirar coisa do armário, colocar para fora, limpar, guardar enfeite, limpar, guardar roupa, limpar, guardar seus livros, seu material de trabalho. Quer dizer, essa energia de limpar, de guardar e organizar, te traz prosperidade. E aí você vai começar a perceber que certas coisas não são importantes mais para você. Na yoga, eu aprendi muito isso. Você quer trabalhar a sua versatilidade,
Você faz exercícios que vão deixar, ou danças, ou música, que vai deixar seu corpo cada vez mais maleável. E quando você faz, como exercício de vida, a limpeza do corpo, que é tomar um bom banho, né? E organizar sempre a sua vida, isso aí é um outro problema que eu tenho. Eu sempre fui muito desorganizado. Aí, de vez em quando, eu tenho que fazer umas faxinas assim. Eu vou falar que eu sou um cara organizado. Não, isso é um despalcalhar de aquilo meu. Por isso que eu, normalmente, eu procuro ter pouca coisa. Que eu aprendi isso. Quanto menos eu tiver, menos trabalho eu tenho. Eu procuro ter mais o essencial. Isso também eu tenho isso. Eu não tenho muita coisa. Igual, eu não sou de ter muita coisa. Material. Né? Com isso, eu fui desapegando também os meus montes de ponto de vista. Uma coisa puxa a outra. Eu acho que assim, a gente tem que olhar e desapegar de vários itens, de vários pilares da nossa vida. Fazer essa faxina, né? É no material, Sim. é no lado emocional, são nos sentimentos, são nas crenças, é na mudança de mentalidade. Tem que fazer essa prática aí de olhar para todos esses lugares, todos esses pilares e começar a praticar o desapego, soltar, né? Soltar. Sobre questão de apego, qual que é melhor? Trabalhar com o que gosta ou gostar do que faz? Qual é o apego que é melhor? Como é que é? Sobre questão de apego, qual que é melhor? Trabalhar naquilo que você gosta ou gostar daquilo que você faz? Olha, na questão do apego e desapego. então, eu gosto muito de quando falo disso, falar sobre a minha experiência, né? Porque eu acho que quando a gente tem a experiência, a gente tem a vivência, então dá pra gente ter uma base mais concreta para mim. Uhum. Então, assim, sempre quando eu acho que funciona as duas coisas, sabia? Eu acho que fazer o que ama, isso funciona, e gostar do que faz também. É uma habilidade. Os dois, você precisa praticar para poder aprender. Eu acho que os dois funcionam. Agora, eu sempre, igual tem uma coisa que é gostar do que faz, desapego das ideias, né? Porque tudo isso é um conjunto de coisas, né? Uhum. Sim. Porque eu aprendi assim, eu tive cliente que o hobby dele era criar cabra. Ele tinha um quintalzinho lá, ele é muito rico, mas o hobby dele era criar cabra. Aí ele começou a dar ouvido às pessoas, aí um dia ele falou comigo, falou assim, padre, eu vou ter que arrumar um outro hobby. Eu falei, por quê? Porque o meu melhor hobby virou empresa. Eu perdi meu hobby. E eu estou muito triste com isso. Mas por quê? Ele tinha acabado de ter um AVC. Graças a Deus ele era um cara forte assim, não que ele é forte fisicamente, mas cuidava e recuperou, não teve sequela nenhuma. Mas ele, é igual ele falou, ele teve que achar outra fonte. Porque isso, como empresário, o apego dele é da produtividade. A coisa começou a crescer, ele ficou apregado em resultado. Resultado, onde foi aquilo que ele mais amava, que era passar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas com as cabras dele, pronto, acabou. Na hora que o hobby dele virou profissão, parou de ser gostoso. É porque aí virou profissão, tem que ter lucro, tem que ter produtividade, tem que ter tudo.
Então, mas eu acredito também, eu não sei como se faz isso, mas eu acredito também que isso é por uma falta de conhecimento nosso e alguma crença limitante que a gente tem sobre essa informação. Porque eu acho que se a gente ressignificar esse olhar para isso, a gente consegue mudar isso também. Mas isso Lógico. foi implantado, eu acho que foi tão implantado na nossa cultura que trabalho é pesado, tudo essas Sim, informações, que a gente tornou sim, isso verdade real. sim. Então hoje eu acredito que tudo é uma forma de você olhar e você ressignificar isso como uma outra informação. Por isso que eu também concordo. Eu acho assim, quando você ama o que faz, seja lá o que for, alguém escreveu aí, ó, com as pessoas a gente trabalha o desapego. É, trabalha mesmo. Sem pessoas a gente não trabalha, né? A pessoa é a fonte de trabalhar o desapego. Mas é assim, tudo que nós por exemplo, quando nós descobrirmos um momento de alegria, de prazer, que trabalhar o desapego, os meus pontos de vista, vai me trazer uma satisfação, aquilo fica leve. Tem alguém que escreveu, com as pessoas não querem trabalhar, não tem jeito. Então, mas, gente, tem que olhar para esse lugar aí também, né? Porque, por exemplo, Tem. a gente querer se isolar de pessoas tá alguma coisa no mundo interno também aí meio complicado, precisando de atenção. Porque no mundo, o mundo são feito de pessoas, né? Então, a gente precisa de pessoas. Se aquela pessoa tá em... Eu acho assim, a gente não tem que sair excluindo coisas da nossa vida. A gente tem que entender o momento que a gente está. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer uma ação e o meu grupo de amizade, ninguém está fazendo aquela ação, e se eu não tiver fortalecida o suficiente, vai me contaminar estar com aquele grupo. Por quê? Porque eu Sim. estou contaminável, porque eu não estou no meu melhor, eu não Sim. estou legal. Então a ambiência vai me influenciar. Entende Uhum. isso? Agora, se eu já estou no meu melhor, a ambiência não vai atrapalhar, porque aquele amigo ou aquela pessoa que está te incomodando, ela está te mostrando o que você é, algo que você precisa ainda mexer e tratar. E Ah, sim. aí fica muito fácil. Um amigo ou uma pessoa, você está falando que ela é chata, vou pegar e vou escolher ela da sua vida. Você está excluindo o seu espelho que você veio para mexer e trabalhar, entendeu? Então, eu consigo enxergar sobre essas duas vertentes, né? Então, Eu também. sair Eu excluindo também. todo mundo, né? Tá jogando a sua sujeira interna para debaixo do tapete. Uma hora isso vai estourar, entendeu? Uma das Pronto, coisas que eu falei. falo assim, quando a gente. Eu acho que assim, a arte de você perceber em você que quando você olha lá, que aquilo está te incomodando, essa arte da convivência com o diferente, a arte da convivência com opinião diferente, com pessoas diferentes, isso traz o crescimento para nós. Eu acho que essa para terminar a live hoje, que está na Já hora de tá. coisa, eu acho que assim, a mensagem da noite, vamos descobrir o prazer de aprender com as pessoas que são diferentes de nós. É lógico que não é tudo que é diferente que é bom. Uhum. Lógico que não. Né? Tudo tem que ter o bom senso, o equilíbrio. Mas que é um caminho bom, é. É. Eu diria assim, vamos aprender a receber do conforto e do desconforto também, né? Sim. A gente recebe aquilo que é ruim para nós no momento ou aquilo que é bom. Mas tudo isso é um aprendizado, né? Para a É. gente crescer, para a gente
continuar esse assunto na próxima live, que tem muita coisa para se falar. Exato. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Se essa live fez sentido para vocês em algum momento, em alguma coisa que tocou, encaminhe ela para alguém, comenta, porque a gente ajudando uma pessoa sequer, que às vezes, né, uma mensagem já ajudou a vida de uma pessoa. A nossa intenção é essa, né, Pablo? Então, eu Essa é a agradeço única intenção muito. nossa, de passar um pouco da nossa vivência, que está fazendo bem para nós, pode fazer bem para alguém. Exato. Então, gente, obrigada. Obrigada a todos vocês que entraram. Eu acabei não acompanhando todo mundo que entrou tanto aqui, porque senão eu perco meu raciocínio. Mas obrigada a todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana, muito iluminada, de muita prosperidade. E vamos aprender a desapegar e aprender a receber do conforto e do desconforto, minha Largar a gente. mão. Obrigada, Pádua. Boa noite para Obrigado, vocês. Obrigada boa pela noite oportunidade. Até mais. a todos vocês. Tchau.